O Windows com certeza é o sistema que atravessou o século XX para manter o seu domínio no século XXI. Um tempinho frio como está com essa massa polar que chegou aqui no Brasil, eu peguei um cafezinho, pega o seu aí, que a gente vai dar uma olhada agora numa das distros Linux mais fáceis aí, que chegou numa nova versão. Eu estou falando do Linux Mint. Se ele não for a distro mais fácil aí de todas, ele está aí pelo menos entre as 3 ou 5 mais fáceis. Pega o seu cafezinho aí também, vamos dar uma olhada nessa nova versão do Linux Mint. Fala Pinguim, Hack Linux na área. Pois então, o Linux Mint não tinha uma nova versão desde 2022, e essa é a versão 22 do sistema baseada no Ubuntu 24.04 LTS. Ele traz diversas novidades, nova versão de kernel, entre outras. E o Linux Mint sempre foi sinônimo de facilidade para mim. Eu coloquei as mãos no Linux Mint ali pela terceira distro Linux que eu estava testando. Eu comecei pelo Ubuntu. Eu lembro que eu estava em umas férias em Minas Gerais, e aí eu peguei o Linux Mint para testar. E aí eu dei uma olhada nele, na época foi até no netbook, né? Acer Ferrari, aquela máquina ali rendeu muito. Mexi muito com Linux nela. E a palavra facilidade sempre ficou na minha cabeça quando o assunto é Linux Mint. Ele é uma distro que faz até usuários mais experientes querer instalar ele para usar, porque ele já está prontinho para o uso. Você não precisa recorrer ao terminal para nada. Você vai no clique Install e você vai com o mouse também para fazer diversas customizações na interface gráfica, desde fazer mudanças ali de tema de ícones, desde fazer alterações ali de maneira fácil ali, com alguns cliques apenas. Esse novo Linux Mint 22 tem o nome Vilma. Muito bem, Vilma! E por ser baseado no Ubuntu, os comandos que a gente utiliza no Ubuntu servem no terminal do Linux Mint. E no meu curso de Linux vai ter um módulo sobre o Ubuntu para facilitar aí com alguns atalhos, algumas dicas para quem utiliza as distros base Ubuntu e o próprio Ubuntu em si. Então não deixe de conferir o meu curso de Linux, link aí na descrição do vídeo. Por ser baseado nesse novo Ubuntu, ele traz diversos outros programas, né, em novas versões aí, porque o Ubuntu adotou o libwita e o GTK4, e isso repaginou ali o visual de diversas aplicações do Ubuntu, e todos os sistemas baseados no Ubuntu acabam sendo afetados por isso também. Porém, para não atrapalhar os ajustes de temas ali, a equipe do Linux Mint resolveu manter alguns aplicativos nas suas versões antigas, no GTK3. E dentre esses aplicativos que eu posso citar, está o Celluloid para assistir vídeo, o Gnome Calculadora, o SimpuScan para escanear documentos, o analisador de discos, o monitor do sistema, o Gnome Calendário também, né? E o arquivo para compressão e descompressão de arquivos. Bom, essa versão também traz o kernel Linux na versão 6.8, e esse é o kernel do Ubuntu, desenvolvido ali pela Canonical, que é a empresa que mantém o Ubuntu. O diferencial desse kernel é que ele é um kernel LTS, mas no decorrer do tempo, ele vai trazer suporte aos hardwares mais recentes conforme forem sendo lançados. Essa nova versão do Linux Mint 22 também traz o PuppyWare como gerenciador ali de áudio do sistema. Ele oferece uma menor latência, melhor desempenho, e ele tem uma melhor compatibilidade com diversos dispositivos Bluetooth, aplicativos e serviços online, bem como ele é bem melhor do que o seu antecessor ali, o Pussel Audio. E caso você fique interessado após assistir essa review e queira instalar o Linux Mint, fique sabendo que a ISO dele diminuiu de 3.2 GB para 2.9. E os demais idiomas agora eles são eliminados após a instalação. Vamos supor que você selecione o português. O único idioma que vai ficar ainda no sistema é o inglês e o português. O inglês porque caso tenha algum app ali que não teve a sua tradução completa, ele vai continuar mantendo ali os menus e algumas coisas no idioma inglês, para não ficar sem escrita nenhuma. Bom, e agora o meu café terminou, mas as novidades nessa versão do Linux Mint não terminaram não. E dentre as novidades mais importantes que eu posso destacar, a seção de convidados agora foi desativada por padrão. E essa versão do Linux Mint 22 recebeu um melhor suporte
ao High DPI no Plymouth e também na tela de login. O Plymouth é aquela tela de animação que aparece durante o boot do sistema. E os temas foram atualizados para suportar melhor o GTK4, além do tempo de desligamento do sistema que foi reduzido para 10 segundos. Bom, e a interface Cinnamon, que é o coração do Linux Mint, está na versão 6.2. E dentre as novidades que eu posso abordar, o gerenciador de arquivos Nemo, já algumas versões, ele traz a possibilidade de inserir scripts semelhante ao que temos ali no Nautilus no GNOME Shell. Então essa versão ganhou uma nova aba para organizar melhor os scripts conforme você for adicionando. O applet que fica no canto da tela também ganhou algumas opções quando acionado junto com a tecla Shift, possibilitando escolher entre mostrar o desktop, mostrar as janelas abertas e as áreas de trabalho ativas. O applet de energia também está mais preciso quanto ao uso de bateria para quem utilizar o Linux Mint aí em um notebook. Bom, caso o Linux Mint não te agrade aí na versão com Cinnamon, ele também possui duas versões com outras interfaces gráficas, uma com XFCE e outra com Mate Desktop, que inclusive são mais voltadas para hardwares mais modestos, porque consomem menos recursos aí do que a interface Cinnamon. E basicamente das versões anteriores aí do Linux Mint com Mate Desktop e com XFCE para essa versão, nós temos que o plugin Tray possibilita redimensionar os ícones na versão com XFCE. No mais, eles trazem o mesmo kernel 6.8 com todas as melhorias e novidades aí do kernel do Ubuntu, mantido pela Canonical. E agora a equipe do Linux Mint empacotou o cliente aí, Thunderbird, o cliente de e-mail, para a versão .deb, já que o Ubuntu adotou a versão Snap, baniu a versão .deb ali do sistema. Então a equipe do Linux Mint resolveu fazer o seu próprio empacotamento ali do Thunderbird no sistema, já que eles não curtem muito o formato Snap, né? Eles até bloqueiam a instalação por padrão dos snaps no sistema. Que os snaps são coisa do demônio. Já quanto à loja de aplicativos do Linux Mint, ela está bem mais fluida, carregando bem mais rápido. E agora ela dá preferência pelos Flatpaks verificados, que são aqueles criados, mantidos pelo próprio desenvolvedor do software, ou por algum desenvolvedor que foi autorizado por ele. Nesse caso, se a versão do Thunderbird aí mantido pela equipe do Mint fosse um Flatpak, ele não seria um app verificado, ele não seria um Flatpak verificado. Mas é claro que você consegue alterar isso e ativar ali o acesso aos demais Flatpaks facilmente, com apenas um clique ali pela loja. Bom, essa versão do Linux Mint não traz mais nenhum facilitador para ir diminuindo a incidência de luz azul no desktop conforme for ficando à noite. Isso porque o Redshift foi removido aí do Linux Mint, por ele utilizar um serviço de geolocalização que era mantido pela Mozilla, e a Mozilla não dá mais suporte a esse serviço de geolocalização. Então a equipe do Linux Mint removeu o Redshift e vai criar a sua própria solução para versões futuras aí do Linux Mint. Mas no momento você terá que recorrer a um outro app para fazer isso. Bom, e como toda versão do Linux Mint tem um app novo que é lançado com a versão, dessa vez foram 2 apps novos lançados. E o primeiro app lançado foi o app de contas online, sendo baseado no app de contas online do GNOME, porém ele foi redesenhado para se encaixar perfeitamente com a interface Cinnamon. Já o segundo app se trata de um web app chamado Element. Ele se trata de um cliente nuvem para a plataforma bate-papo Matrix, substituindo o aplicativo XChat. E através do Web App Manager, você consegue criar diversos outros web apps com o intuito aí de facilitar o acesso a serviços que você mais utiliza no dia a dia. Bom, caso esse visual do Linux Mint não te agrade por padrão, dá para mexer facilmente, mudar todo o visual aí do Linux Mint apenas com alguns cliques. E caso você queira saber mais sobre as novidades que vieram no Linux Mint 22, eu vou deixar o link para as notas de lançamento aí na descrição do vídeo. Agora, que tal você descobrir 5 recursos que o Linux Mint 22 é superior ao Windows 11? Pois então eu fiz um vídeo e vai seguir agora nesse card falando de 5 recursos que o Linux Mint é superior ao Windows 11.